Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Arte da Escrita. Eu sou o Rafael, é um prazer. Seja bem-vindo a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. O canal vem crescendo muito, fico muito feliz com esse apoio de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é liberdade para você. Liberdade para falar, mas tem medo do que eles vão achar. Liberdade para se expressar, mas tem medo de ouvir. Ou liberdade para amar e ter medo de se decepcionar. Todos nós já tivemos ou temos algum desses tipos de conceitos de liberdade. Hoje eu vou apresentar para vocês 3 tipos de conceitos de liberdade, na visão do Heidegger, do Kierkegaard e do Sartre. Então são 3 filósofos que trabalham esse conceito de liberdade. Eu espero que vocês gostem. A foto deles vai aparecer aqui na tela para vocês entenderem quem é. O Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, né? Assim como cada um tem seus tipos de pais, né? Então o Kierkegaard ele é o pai do existencialismo. Ele traz um conceito muito forte, questões de existencialismo cristão e existencialismo ateu. Então o Kierkegaard ele era um cristão. Então ele trouxe 2 tipos de conceitos para definir de fato o que era a liberdade. Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo, ele é muito interessante, muito informativo. Então vai quebrar muitos paradigmas mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o que é produção de saúde, como podemos produzir saúde, o que seria uma alienação existencial e os casos de suicídio, como podemos contornar essa situação, como podemos trabalhar isso com o nosso aluno, ou com o nosso amigo, ou até com uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Então esses casos que envolvem psicológicos, depressões, melancolias e até o próprio suicídio, né? Porque a gente tem que ter uma noção que o Setembro Amarelo ele passou, mas a campanha continua, é uma campanha que deve ser levada ao ano todo, tá bom? Então fiquem com o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, já compartilha para alguém aí que você gosta e é isso. Tamo junto. E aí, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso assunto, hoje a gente vai falar um pouco sobre produção de saúde. O que seria basicamente isso? Produção de saúde é uma afirmação de existência. É quando o ser reconhece que ele passa por uma rotina, né, exaustiva, mas ele consegue tirar ali o lado positivo da situação. Como é que podemos produzir saúde? Quando o ser humano reconhece que ele faz algo em prol de algo, ele gera nele uma conscientização. Essa conscientização é uma forma de conquistar a sua liberdade, entre aspas. Como que eu quero dizer isso? Produzir saúde é afirmar a existência, é o ser perceber o valor que ele possui em sociedade. Através desses conceitos de produção de saúde, existiram aí 3 filósofos principais que falaram um pouco sobre do que era a liberdade na visão deles. Primeiro, o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Ele trouxe um conceito muito interessante que ele dizia: o homem tem o seu livre-arbítrio, porque o Kierkegaard ele se baseava muito na filosofia cristã. Então, através desse pensamento dele, originou-se a ideia do existencialismo, né? Por que existimos? Então, diversos filósofos fizeram aí estudos sobre isso. Dentre eles, eu vou citar alguns. O segundo seria o Sartre. O Jean Sartre, ele falava muito da questão que o homem, sim, ele é um ser que possui um livre-arbítrio. Porém, ele é o responsável por suas ações. O discurso do Sartre é um discurso que muitas pessoas hoje em dia acreditam, que você é responsável pelo que você pratica. Através desse discurso objetivo, porque o Sartre ele era um filósofo muito objetivo. O Sartre não tinha muitos rodeios, como muita gente acha que filosofia são palavras que são através de rodeios. O Sartre ele era um cara muito objetivo, muito centrado no que ele dizia. Através disso, o Sartre teve essa ideia e consequentemente entrou o Heidegger. O Heidegger, ele era um filósofo que ele reconheceu sim que o ser humano tinha o seu livre-arbítrio e que o homem sim era responsável pelo que ele praticava. Porém, ele pensou, tá, mas o que pode originar essas ações que o homem produz de forma negativa em sociedade? Daí o Heidegger pensou da seguinte forma: por que não trabalharmos a questão da tristeza, a angústia? Porque ele percebeu, no seu livro que fala muito sobre metafísica, que o ser humano, ele produz conhecimento através das suas tristezas também. Então muita gente pensa que o ser humano só produz conhecimento, só produz o lado positivo das coisas em momentos alegres. Não, o Heidegger mostrou que através da sua tristeza, os momentos que você está triste, que você não quer conversar muito, que você está mais refletindo, você sim produz um conhecimento gigantesco sobre ele. Por quê? Agora eu cansei.
porque você consegue refletir sobre suas ações. Através desse momento de reflexão de suas ações, o Kierkegaard percebeu que, poxa, o Heidegger criou essa ideia muito boa, olhar o lado negativo das coisas e produzir um lado positivo sobre elas. Daí, o Kierkegaard criou um livro chamado O Desespero. Esse livro, O Desespero, é um livro que retrata muito bem as angústias que o ser humano possui, as questões, os momentos que eles querem ficar isolados, momentos que você não quer conversar muito, se colocar só a sua música e fica você e o seu mundo. Daí também se originou essa questão de vazio existencial. O vazio existencial é justamente quando o ser humano se fecha dentro do seu mundo e lá ele se sente bem, porque esse mundo que o ser humano projeta na sua mente é um mundo onde ele não é julgado, onde ele não é questionado, é um mundo onde somente existem pessoas que ele possa desabafar. Então essa falta de desabafar com o outro, essa falta de diálogo, eu não acho nem que é falta de diálogo, eu acredito que seja falta de confiança, porque estamos no século XXI, é a era da interação. Então, assim, diálogo é uma coisa que existe constantemente, principalmente em redes sociais. Mas o que vem faltando na construção do ser, na minha opinião, enquanto professor de letras e estudante de filosofia, eu percebo que é justamente a falta de confiança, os elos, as conexões que não estão sendo estabelecidas. Porque muitas pessoas só estão estabelecendo conexões em prol de algo. Então, quando o ser humano percebe que o outro só o procura para buscar algo que tenha para ele um valor, o ser humano acaba se afastando, porque ele se sente uma pessoa que está sendo usada pela outra. Então, é daí que acaba se rompendo o ciclo de amizades. Porque um ciclo de amizade estabelecido é o ciclo em que você trabalha em momentos de alegria e de tristeza com o outro. Daí sim se fortalece ciclos. Daí sim cria-se novas amizades. Então, através desse conceito de interação entre os indivíduos, o Heidegger pensou da seguinte forma: já que a gente está trabalhando com o conceito de tristeza, por que não fazer um livro sobre isso? Daí o Heidegger criou um livro chamado Ser e Tempo. Esse livro, Ser e Tempo, é um livro muito grande, um livro muito extenso, mas em um resumo bem interessante, o Heidegger trabalhou muita questão entre o ser e o nada, que também foi um livro criado pelo Sartre. O Sartre pensou da seguinte forma: já que o homem é responsável pelas ações e o Heidegger trouxe a questão da tristeza para produzir um lado positivo, vamos pensar da seguinte forma: o que é um vazio existencial? É onde o ser humano se coloca no seu mundo e produz sua reflexão sobre ele sem ninguém para interferir, ou seja, um isolamento, como a gente conhece hoje em dia. Então o livro do Sartre, O Ser e Nada, ele trabalha justamente essa questão do vazio, o vazio existencial de cada um de nós. O momento que a gente quer ficar sozinho, o momento que a gente não quer conversar muito, o momento que muitas pessoas acabam dizendo que você se torna uma pessoa fria pelo fato de você não querer um contato com o outro, então é necessário também respeitar esse espaço. Muitas vezes você não está num dia bom, você quer ficar no seu mundo, no seu pensamento, porém a gente tem que pensar uma coisa: cuidado muito com as questões do determinismo, porque na história o determinismo vem muito de uma questão social. Se você trabalhar o determinismo numa questão filosófica, você vai ver da seguinte forma: poxa, eu sou uma pessoa que não dou certo na vida. Se você aplica o determinismo nessa frase, você não consegue avançar, você não consegue produzir conhecimento. Daí você só faz repetir o que o sistema lhe condiz. Ou seja, se você tem uma classe social baixa e você não produz uma reflexão sobre ela e busca formas de se motivar e consequentemente motivar o outro, você cai sim no ciclo do determinismo. E aí você acaba se conformando com essa ideia e você não produz saúde. Daí que entra a produção de saúde. Produção de saúde é uma afirmação de existência. É como... Bom, gente, como eu ia falando, né, o celular acabou descarregando, então produção de saúde é uma afirmação de existência. É quando você reconhece sim o problema e você consegue produzir um lado positivo sobre ele. Produzir saúde são modos de sobrevivência. Produção de saúde são formas de modos de existência também. Quando o ser humano produz saúde, quando o ser humano reflete sobre o seu momento que ele está passando, ele percebe a sua importância em sociedade. Daí é um dos fatores de se evitar os casos de suicídio, que a gente observa muito no contemporâneo. Porque o pensamento da pessoa suicida não é porque ele está ferindo outras pessoas, ele quer somente aliviar a sua dor. Daí existem as questões de cortes, as questões de próprio suicídio mesmo. Porque o suicida, ele pensa que a morte
é uma forma de aliviar a sua dor, e ele não acaba pensando nas consequências que isso pode causar aos seus amigos, à sua família, ou seja, as pessoas que possuem em vida. Daí entra a questão da alienação existencial, esse nome aqui, alienação existencial. A alienação existencial é justamente quando você projeta o conceito de morte como um lado positivo. Então, quando você projetar que a morte é um lado positivo, você vai querer buscar esse lado positivo. Porque para o lado positivo existir, tem que existir sim também o lado negativo. Então é uma questão de equilíbrio. Por isso que existem as questões de bem e mal, como a gente vê muito nas histórias. Porque através do lado negativo, a gente promove uma reflexão mais profunda sobre o tema. Então a nossa reflexão de mundo, enquanto seres humanos, não é somente no lado positivo, é no lado negativo também, porque ali você percebe a sua fragilidade, ali você percebe o quão frágil o coração humano é, o quão delicado é o momento que você está passando. E você ali, consequentemente, percebe as pessoas que estão realmente dispostas a lhe ajudar. Então, resumindo, os conceitos de liberdade apresentados por Kierkegaard, Sartre e Heidegger trabalham muitas questões de que o ser humano é livre, mas ele é constituído através de suas ações, e as suas ações podem ser tanto positivas e negativas. Esse conceito de positivo e negativo geraram-se as paixões alegres e tristes, que é um conceito de mais um filósofo, que é o Spinoza. O Spinoza trouxe as questões de paixões alegres e tristes para que o ser humano reconheça que ele possui dois períodos. E nesses dois períodos são sim duas reflexões sobre o mesmo ato. Ou seja, quando o ser humano reconhece o seu lado positivo e o seu lado negativo, ele produz um pensamento sobre aquilo, correto? Através dessa produção de pensamento gera-se um conceito de experimentação. A experimentação não é somente descobrir novas coisas, mas é principalmente você descobrir o que o seu eu interior, o que você de fato gosta, não somente de uma coisa material, mas uma coisa também subjetiva. O que faz produzir em você existência? Por que essa música você gosta tanto de escutá-la? Por que esse ritmo é interessante? Por que aquela pessoa para você é importante? Então, produção existencial também é uma forma subjetiva. Então, a gente não produz a afirmação de existência somente em um trabalho que a gente gosta ou somente com uma pessoa que a gente gosta. Nós produzimos existências quando reconhecemos os nossos erros e, principalmente, quando aprendemos a lidar melhor consigo mesmo, porque o ser humano ele é um elo que estabelece momentos. Então, o ser humano ele é um conjunto de experiências. Então, que fique fácil para vocês. Trabalhem melhor as suas experiências. Pratiquem o uso da reflexão, isso vai ajudar bastante. Beleza? Bom, gente, eu quero falar com vocês o seguinte agora. Agora é o momento de propaganda. Através você coloca a música de propaganda. Bom, através desse momento, eu quero indicar para vocês o meu mini curso. Ele está sendo produzido, vou deixar aqui para vocês o link na descrição. É um mini curso onde traz perguntas reflexoras. Perguntas que vão fazer de fato você refletir sobre você mesmo, sobre as suas dificuldades, questões de bloqueio criativo, questões de timidez em apresentações, questões de como lidar melhor com o outro, como trabalhar o processo de empatia, como se colocar melhor no lugar do outro, dificuldades em interpretações de textos, dificuldades em fazer a sua análise do discurso, dificuldades que você tem de analisar o que está ao seu redor, trabalhar muito o conceito de ambiente, porque o ambiente sim influencia na sua interpretação de mundo, porque a interpretação não é só de texto, é de mundo também, como eu deixei bem claro em vídeos anteriores. Então esse mini curso é um curso bem prático, um curso feito em slides, é um curso em que você não precisa estar lendo diversos textos, são slides simples, objetivos e muito densos. Então são slides que vai trazer você uma reflexão. No final dele tem alguns exercícios lá que são as perguntas que você vai se questionar para que você produza melhor pensamento. Até porque produção de pensamento é uma arte constante, como eu deixei aqui nos vídeos anteriores, tá bom? Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, pratiquem melhor os seus modos de existência. Então, qual conceito de liberdade que você gostou mais? O do Sartre, que o ser humano é responsável pelo que ele pratica? O do Heidegger, de além de concordar com o Sartre, perceber que os momentos de tristeza revelam uma reflexão melhor no ser humano? Ou apenas o conceito do Kierkegaard, que o homem tem a sua liberdade para fazer o que quiser
de que ninguém precisa aí estar apontando ninguém e tal, mas também o conceito do Kierkegaard, ele não promove uma reflexão do lado negativo. Ele só compreendeu isso depois que o Heidegger trouxe a ideia de trabalhar o desespero e o desamparo do ser humano, porque ali ele viu que o ser humano ele se desdobra, o ser humano se renova por cada situação que ele passa, e cada situação que você passa é um novo desafio, e cada desafio é um aprendizado, tá bom? Muito obrigado pelo acesso de vocês, seja bem-vindo quem está chegando agora pela primeira vez, e é isso, um grande abraço.